Penso que a formação não pode estar dissociada da educação, porque a formação faz parte de todo o processo educativo. Fazendo parte do processo educativo, está integrado num processo de cultura. E Montemor, nesse aspecto, penso que é um concelho que tem investido imenso em termos da cultura e cultura ligada à educação e de uma forma enriquecedora, procurando trazer experiências positivas e diferentes para os nossos alunos. No início, quando eu vim para Montemor há quase 20 anos, notava determinado tipo de espetáculos os alunos não teriam propriamente comportamentos mais considerados adequados, no sentido de não serem capazes de estar a assistir a um espetáculo sem estarem desatentos, sem baterem palmas, sem todas aquelas questões de ouvirem, saberem ouvir e saber estar no espetáculo. E tem havido uma evolução. Hoje em dia são capazes de ver um espetáculo com atenção, interagindo com os atores quando são solicitados, de forma positiva e construtiva. Nós temos alguns protocolos com associações locais e são desenvolvidos projetos em conjunto. Às vezes somos nós a propor os projetos em função das necessidades que temos, outras vezes somos receptoras dos projetos que outras associações têm e que se integram na nossa prática educativa e nos nossos projetos curriculares. Eu acho que Montemor tem muitas associações dinâmicas e que têm frutos. Em termos das AEC, portanto, para quem não sabe, atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo, nós desenvolvemos as AEC em articulação com associações locais, que possivelmente noutros concelhos não seria possível. Penso que a Câmara tem uma grande aposta na parte cultural, procura diversificar os espetáculos e o tipo de oferta cultural é bastante ampla e original, posso dizer original em relação a alguns concelhos, mesmo aqui da zona do distrito de Évora. De uma forma geral, pronto, como eu disse no início, a cultura está associada à educação e nós temos determinados valores que nos identificam, que estão associados à nossa cultura. Temos determinadas identidades que nos permitem ver a cultura de uma forma que outros países não têm e que outras regiões do país não têm. Portanto, o Coral São Domingos foi fundado em 87, estamos a comemorar os 25 anos de atividade, num programa que demos o nome de Vocalidades e que está a decorrer durante o ano de 2012. Mas este ano de 2012 é apenas o resumo de toda a atividade que nós fizemos durante estes 25 anos e que não foi pouca. Temos cerca de 500 mil de concertos feitos, um pouco por todo o país e também um pouco por toda a Europa. Fizemos várias digressões, convidámos para virem a Montemor todos os corais desses países onde nós estivemos. Todos os anos, por exemplo, temos concertos fixos em Montemor, o concerto de aniversário, o concerto, portanto, o encontro de coros e os cantares ao menino e o concerto de outono. Uma coisa curiosa em relação ao Coral de São Domingos é que é um coral que está sempre em renovação. E isso tem a ver com o facto de eu ter um contacto bastante próximo com a gente mais nova e de 2 em 2 anos, normalmente, o coral é renovado com 2, 3 cantores novos que começam a cantar connosco durante 3, 4 meses e depois fazem a sua estreia. Isso tem garantido, de certa forma, a continuidade do coral. Portanto, o Coral de São Domingos é, de facto, uma família enorme, somos 40 cantores e que está para durar mais 25 anos, pelo menos. O Concelho de Montemor é talvez dos concelhos do Alentejo com uma atividade cultural em grande desenvolvimento e em grande prática. Se olharmos só aqui para Montemor, temos associações que fazem programação distinta durante o ano. Essa programação, por vezes, ou quase sempre, é feita com base em convites também a outras instituições. Portanto, por exemplo, o Coral São Domingos já trabalhou com várias instituições da cidade. É muito interessante essa colaboração. Eu acho que é assim que as instituições conseguem sobreviver em determinados momentos da sua existência, é, de facto, viverem viradas umas para as outras e não sem olharem umas para as outras. E isso, em Montemor, ultimamente, tem sido uma tónica muitíssimo importante. Há diversas formas de manifestações culturais aqui na cidade e no concelho, quer em termos de pintura, em termos de escultura, de música, bailado, enfim,
É uma diversidade que causa inveja a algumas grandes cidades que não têm, de facto, este tipo de dinâmica. E eu penso que a cultura é isso, é uma forma de, através de uma transfiguração da realidade, nós entendermos a realidade todos os dias. Penso que se Montemor fosse uma cidade sem identidade cultural, nós éramos uns tristes, éramos uns cidadãos incompletos. E eu acho que a cultura faz parte de nós próprios. Portanto, é extremamente difícil definir cultura. Eu acho que a cultura será o somatório de tudo aquilo que nos pode garantir alguma felicidade na nossa vida, para além das felicidades normais da nossa família, dos nossos amigos, mas a cultura acaba por, independentemente da sua forma, acaba por ser o complementar da nossa vida. O meu contributo é muito pequenino, como tinha dito, apenas sou um investigador, gosto muito de olhar para o passado, desde miúdo que me interessa ouvir as histórias, de saber as histórias das casas, das ruas, das propriedades, dos monumentos, quem foram as pessoas que viveram em Montemor, e sim, realmente interessa muito, pronto, é uma coisa que me tem interessado sempre. A partir daí, portanto, comecei a apreciar, e tenho pena de não ser realmente culto, não é? Mas pronto, comecei a apreciar as pessoas de Montemor. Eu não posso dissociar aquilo que sou com aquilo que faço e que a função que desempenho, não é? A visão que eu consigo ter do meu papel hoje e dos últimos 10 anos em função daquilo que é aquilo que desempenho enquanto vereador na Câmara de Montemor tem a ver um pouco com o percurso que fizemos no passado. Eu faço parte da geração que cresceu, beneficiou da década de 70, 80 com o crescimento dos projetos culturais e que depois no ano 2000, 2000 e pouco volta a Montemor já formado com outro tipo de background e dispostos a crescer e conquistar e a dar outros passos naquilo que é a nossa área cultural. Portanto, antes das funções que desempenho hoje, tive um papel importante nas associações, fui mediador, fui formador, participei em muitas dos projetos culturais existentes. Depois, já como vereador, essencialmente o papel que eu tenho não é ser um interveniente direto como agente cultural, mas ser mediador e um facilitador para que as coisas aconteçam. Ou seja, se no princípio a Câmara tinha um papel de ser galvanizadora e ela ia construindo os projetos culturais e era o principal agente cultural e motor na cidade e no concelho, hoje, como existem muitos agentes, tem criado condições para que esses agentes também cresçam de alguma forma e a Câmara funciona mais como um suporte logístico, como um suporte financeiro, mas essencialmente como facilitador para que as coisas aconteçam. E eu, neste papel, basicamente hoje sou um mediador e um facilitador para que as coisas possam acontecer na cidade. A cultura, quer dizer, é uma coisa extremamente lata. Basicamente, de uma forma muito simples, a forma como eu penso é a forma como nós também expressamos aquilo que é a nossa identidade enquanto povo, enquanto comunidade, nas mais variadas formas, portanto. E a forma como nos identificamos também com aquilo que nós transportamos ao longo do tempo, como passado, como presente, e a forma como conquistamos o pensamento e nos colocamos no presente para o futuro. E essa construção cultural que ao fim e ao cabo vamos fazendo tem várias expressões, desde aquilo que é etnográfico, que é aquilo que nós transportamos connosco do nosso passado, como aquilo que é a reflexão do pensamento para os novos conceitos estéticos, para a questão mais abstrata, pensando da forma como podemos dar os saltos para o futuro. E ao fim e ao cabo a linha condutora da humanidade sempre transportou a cultura como um pilar importante no desenvolvimento. Portanto, e é nesse sentido que eu vejo muito a cultura, como a forma como nos identificamos, como representamos a nossa cultura no presente e transportamos para o futuro, mas também a capacidade que temos de crescer enquanto pessoas, individualmente e também como comunidade, de uma forma mais coerente, de uma forma pensada, de uma forma equilibrada, numa perspectiva de vinculação com nós próprios e aquilo que nós representamos na nossa presença aqui enquanto seres habitantes de um espaço e de um local. A cultura é um bocado difícil, não é? Definir cultura, porque ela não é assim uma coisa que esteja separada de tudo o resto, não é? Da vida, por exemplo, e da existência, não é? Tu podes ter, sei lá, podes ler bibliotecas, podes ver peças de arte, bailados, mas a tua experiência é sempre muito mais forte que isso tudo, não é? A vivência, a tua experiência da tua vida pessoal, do teu percurso pessoal,
até as questões mais dolorosas da existência, não é? O meu contributo para a cultura de Montemor também é este espaço aqui, que eu trabalho aqui, recebo aqui pessoas, alunos das Belas Artes. Qualquer pessoa pode vir aqui, e vêm muito poucas, mas está aberto a que venha qualquer pessoa, por exemplo, mexer no barro, ou perceber o que é um forno, o que é uma cozedura, como é que os materiais se transformam. No fundo, a cerâmica está ligada a tudo. Podes arranjar os mais diversos paralelos com tudo, não é? Para a cultura, acho que o período da grande arte acho que já passou. Pá. Acho que isto agora é mesmo uma diluição, está tudo a perder os contornos. Daquilo que a gente vê, não é? Cada vez é pior. Pá. Cada vez há coisas demais. Os forcados em Portugal é uma tradição muito portuguesa. Iniciaram-se em Portugal há mais de 100 anos e era até há poucos anos o único sítio onde havia forcados era Portugal. Fomos nós os pioneiros nesta arte de pegar touros e, entretanto, hoje em dia em alguns países da América Latina também existem grupos forcados, mas existem também por influência portuguesa também existem alguns grupos nos Estados Unidos também por influência portuguesa. É uma arte e uma tradição 100% portuguesa e o Grupo Montemor é o segundo grupo mais antigo de Portugal, é o segundo grupo que pega há mais anos em Portugal e transmite isso dentro de praça através da pega de touros. Somos um grupo que reconhecidamente como dos melhores em Portugal e temos dado esse contributo à cultura portuguesa. Eu, como forcado do Grupo Montemor, tenho dado esse contributo a pegar touros, como cabo tenho dado esse contributo na maneira como dirijo o grupo dentro de praça e fora de praça. Penso que temos tido uma importância significativa na cultura portuguesa. A corrida de touros tem uma componente histórica forte e está muito presente na sociedade portuguesa. A pega de touros, a corrida à portuguesa, e a pega de touros é parte integrante dessa corrida e hoje em dia é muito apreciada, sempre foi, mas hoje em dia tem uma força ainda maior junto do público e penso que tem sido esse o contributo que o Grupo tem dado, através das pegas que tem feito e através de dar continuação a essa história e a essa tradição que é pegar touros. A cultura é a expressão artística do homem. Eu trouxe as minhas coisas, não é? Eu, quando vim, trouxe as minhas coisas, trouxe os meus livros, trouxe os meus objetos. Esta cidade pequenina e agradável que eu falava, com uma história ao nível do associativismo e daquilo que ultimamente se chama estas comunidades criativas, com uma história fantástica e com um apoio institucional muito interessante. Provavelmente, em termos nacionais, uma referência. Vai fazendo com que nós estabeleçamos também fronteiras. Aquilo que eu sou, naquilo que o outro é ou que o outro faz. Difícil, eu acho, é nesta cidade muitas vezes haver espaço para tanta coisa e para nós conseguirmos chegar a tanta coisa. Eu confesso que há aqui momentos em que é muito difícil escolher e selecionar e decidir, porque há oferta. Eu não sei se tudo da mesma qualidade, ou com a mesma qualidade, mas que a oferta há e é inegável. É que essa definição de cultura que é uma coisa tramada. Se não é a possibilidade de estarmos abertos a um contingente de informação e à novidade, então não sei o que é. É a questão do polka. Recolher, dar. Deve ser por aí. E, sobretudo, não se podem matar as coisas, mesmo que a gente não goste delas.
Bom, o meu contributo para Montemor, não sei qual será, portanto é a primeira resposta que eu te dou. O que eu posso dizer aqui nesta pergunta é que, desde que cheguei a Montemor, continuei a viver como vivia, trabalhando na área do cinema de animação, que era a área que já trabalho há 20 e tal anos. E, portanto, não alterei muito a minha vida. O facto de ter vindo para Montemor não fez com que trabalhasse menos ou com que mudasse a área do meu trabalho. Continuo a fazer. As coisas lá de casa foram feitas em Montemor. O Novo foi o primeiro projeto feito em Montemor. O Abraço do Vento para o Carlos Paredes foi feito em Montemor. O Passeio de Domingo foi construído em Montemor, depois foi filmado fora do país. O último projeto foi o Papel de Natal, portanto, e o Dodu também foram projetos feitos aqui. Portanto, o que eu tenho tentado fazer é tirar partido de estar em Montemor, que é uma terra acolhedora, onde eu me sinto bem, com uma escala humana e que me permite fazer os meus projetos de uma forma mais tranquila, sabendo que eles são todos muito estressantes. Trabalhar em cinema é sempre gerir muito stress, mas aqui é mais fácil fazer isso do que fazer em Lisboa ou numa grande cidade. E, portanto, esses projetos foi o que eu trouxe para Montemor. E, naturalmente, inicialmente, o primeiro projeto, por exemplo, tentei desde o princípio incluir pessoas desta cidade ou que vivam aqui próximos. E o que tem acontecido é que nos últimos anos, cada vez há mais pessoas a participarem nos meus projetos que são pessoas de Montemor, portanto, que eu vou conhecendo, porque sei as competências que têm, e há pessoas muito interessantes em Montemor, algumas eu já conheço, outras nem por isso, e portanto estou sempre aberto. A minha lógica neste processo é uma lógica em que o meu trabalho, aquilo que eu quero contar, é o mais importante, é mais importante que eu próprio e que as pessoas que estão à minha volta, e portanto esse é o foco. Agora, a forma de o conseguir é tendo uma boa equipa, e tendo pessoas motivadas, e conseguindo que as pessoas também deem o melhor que têm. E nesse sentido eu tenho envolvido algumas pessoas de Montemor, espero envolver mais, e faço não é com nenhum altruísmo ou nenhuma noção de caridade, faço porque as pessoas de facto são boas, são das melhores pessoas que eu já trabalhei, e portanto, para que ir buscar uma pessoa a Lisboa se tenho aqui uma pessoa muito mais capaz, ou tão capaz como a de Lisboa, e que já está próxima, portanto para ela é mais fácil também a gestão desse trabalho. Eu acho que a cultura... O que é cultura? Culinária, cultura, sei lá, tudo o que tem a ver com a criatividade, acho eu que é cultura. Isso vai difícil encontrarmos alguma... O trabalho que vocês estão a fazer também é cultura. Acho que tudo o que tu podes optar, tomar opções, decidir se fazes assim ou fazes de outra maneira, e que isso possa ser avaliado pelos outros, não é? Num prato que possa ser degustado, um vinho, um filme possa ser visto. Acho que é isso que é uma matéria que se consome, não é? Que se desfruta. Ora, o meu contributo tem sido desde há longos anos enorme. Porquê? Porque eu medito muito sobre tudo que se passa na vida. Natureza, animais, plantas, tudo. Até a maneira de ser das pessoas, eu medito muito sobre elas. A cultura, sem cultura a vida não é nada. Eu, aí, há anos, escrevi uma quadra. Não uma quadra, não, elas são 8. Mas uma delas é assim. Sem cultura e sem noção não pode haver alegria. A cultura é como o pão, faz falta no dia a dia. Eu nunca pude estar parado. A minha ideia estava sempre a trabalhar de maneira para que eu pudesse, não só eu ter para mim, como transmitir para os outros. Eu sempre tentei ensinar aquele pouquinho que sabia, sempre àqueles que menos sabiam ainda do que eu. E então depois, como era naqueles anos negros da ditadura, eu tinha muita queda para a poesia. Se não havia um 25 de Abril, eu não escrevia nada sobre poesia, só umas coisas por brincadeira. Mal chegou o ano de 1974, comecei a escrever poesia, até hoje ainda não parei. E só por morte.
ou incapacidade. Portanto, a cultura, para mim, eu tiro o descanso, posso tirar a saúde, mas nunca a ponho de parte. A cultura, para mim, é a vida. E sem cultura não há vida. Para mim. Então, o Rancho Folclórico Etnográfico Montemorense surge em 1985, numa altura em que o folclore no concelho de Montemor estava um pouco esquecido e abandonado. Surge então na necessidade de preservar então todo um trabalho que já havia sido feito. Após a organização do grupo, fez a sua primeira atuação no dia 24 de abril de 1985, formando-se assim como associação só depois mais tarde, em fevereiro de 1986. De 86 até 2007 temos um vasto percurso de atuações, quer a nível nacional como internacional, onde este rancho já esteve, onde participou na ex-URSS e também em Itália, Espanha, e a nível nacional destaque-se atuações na Ilha de Porto Santo e em 2009 em Santa Maria, nos Açores. Embora tenhamos participado também a nível nacional, de norte a sul do nosso continente, e tem sido isso. Nos meados dos anos 90 surge o rancho infantil, como rancho infantil, atualmente nossa escola de folclore, que ainda hoje se mantém em atividade com a presença de algumas crianças, que são elas certamente que no futuro irão preservar a tradição tradicional do nosso concelho, e tem sido esta atividade que o rancho tem desenvolvido ao longo destes seus 27 anos de atividade. A cultura envolve muita coisa. Neste caso, o folclore é o preservar das tradições de um concelho. É uma grande responsabilidade preservar, para já é a responsabilidade de preservar alguma coisa. Depois, é uma responsabilidade ainda maior e acrescida quando se tenta preservar alguma coisa que já foi vivida, do passado. Para este grupo, sem dúvida alguma, que é uma responsabilidade ainda maior, porque para além de ser um rancho folclórico, é um rancho etnográfico. Tem todo o dever de preservar não só a dança, o cantar, mas todos os costumes, usos e tradições de um povo no concelho de Montemor, do que já foi vivido e passado dos nossos antepassados. Ensemble Montemor é uma associação cultural. A principal função, o principal objetivo desta associação cultural é desenvolver e promover a música em diferentes parâmetros. Um dos parâmetros é o ensino da música, o ensino do instrumento, e que é feito aqui nesta escola, é a sede, e um outro projeto é o que nós levamos lá fora, portanto vamos diretamente às escolas, jardins de infância, até ela, e lá fazemos um trabalho diferente, um trabalho de expressão musical, não propriamente o ensino do instrumento, mas usando a voz, o corpo, instrumentos musicais de altura indefinida, aqueles que as crianças são capazes de tocar, e promovemos dessa forma a música, o ensino da música. Portanto, este é, sem dúvida, o nosso projeto aqui em duas vertentes: música para os mais pequeninos, começar em jardim de infância, e depois poder integrá-los numa escola com o ensino do instrumento. Aquilo que nós fazemos é um projeto diferente das outras escolas de música que existem aqui no concelho. Felizmente temos um bom relacionamento e podemos dar como prova um trabalho que fizemos este ano, que está apresentado aqui, que é a exposição de instrumentos musicais, feita por uma recolha de instrumentos das 5 sociedades filarmónicas que existem no concelho, embora 2 delas estão desativadas, mas este foi uma recolha, foi um projeto deste ano, esta recolha, a pesquisa desses mesmos instrumentos, a história, o historial, e poder mostrar aqui. Portanto, também a Ensemble, não só para o ensino da música, mas para poder mostrar um bocadinho do nosso concelho e trazer aqui também outras pessoas para conhecerem o nosso trabalho e nós levarmos o nosso trabalho às restantes escolas de música que existem no concelho, principalmente as bandas filarmónicas, que fazem um trabalho e têm um trabalho diferente. Eu acho que estamos a ser muito bem aceitos pela população. Aos poucos começam a conhecer o nosso trabalho, começam a conhecer um pouco a escola e a mentalidade que nós temos aqui, a forma diferente, se calhar, de fazer chegar a música às crianças,
E a prova disso tem sido alguns contactos, alguns convites para participarem de determinadas atividades. Bem, a cultura é uma forma de mostrar e de participar em todas as artes. Para mim a cultura é conhecimento adquirido, que me completa na minha formação e poder ajudar outros, nomeadamente o ensino da música, que foi uma das artes que escolhi e que a vejo nesse sentido de poder até me tornar uma pessoa melhor e tornar outros também com esta, enfim, com um pensamento um pouco diferente. Não sei se mais assertivo, mas enfim, podemos usar aqui, se calhar, um ser humano melhor, portanto, um ser melhor. Então a Ciranda surgiu no âmbito de um grupo de artesãos aqui do Concelho de Montemor Novo, e nomeadamente da cidade, que sentiu a necessidade de se reunir e formar uma associação. Esses artesãos eram nomeadamente o nosso saudoso Sr. José Roca, que foi um dos grandes impulsionadores, tal como a Vina, a Dona Lisete e a Paula Cinzas. Fizeram um trabalho muito positivo, muito meritório, no âmbito da própria constituição da associação, bem como depois da sua consolidação e todo o trabalho inerente a esse processo que é complicado. A partir de 2007, como disse, que foi quando eu integrei a associação, tentámos fazer um trabalho em prol do desenvolvimento da área do artesanato, em que integrasse artesãos com várias especialidades e que inseridos basicamente no artesanato da nossa região, tal como a cortiça, a trapologia, a cestaria. Aliados a estas atividades de artesanato tradicional, trouxemos também para nós uns artesãos com atividades com artigos mais contemporâneos. A Ciranda tenta fazer a sua divulgação a nível de feiras, nós participamos nas feiras que somos convidados e que podemos participar, sempre na perspectiva de darmos a conhecer o nosso concelho e o que nele se faz. Trabalhamos também na área da formação, temos feito formações a nível de estamparia, de costura e outros tipos de formações no âmbito desta sede que nos foi gentilmente cedido pela Câmara Municipal, local onde fazemos estas formações, bem como workshops, já fizemos também alguns workshops. Pronto, como a colega Luísa já falou, que já tem estes anitos, e eu acho que contribui, como todas as outras associações, que acho que o nosso concelho que é rico em associações, e acho que a nossa associação que tem uma boa cultura, que divulga muito bem as coisas que tem, especialmente na Feira da Luz, que é uma dos eventos mais especiais que temos aqui no nosso concelho. E o que se fazia antigamente, aliás, lá está o tal trabalho de cortiça e os talegos, e onde se levava o pão e a massa e tudo isso, e o arroz e tudo, que não havia outras coisas. Pronto, a cultura, aquilo que as pessoas sabem e que as pessoas tentam fazer também, de bom, porque o mal não interessa, não é? O futuro, sim, acho que porque são umas pessoas muito unidas e que com trabalho, com esforço, porque as pessoas fazem um bom bocado de esforço para manter a associação, porque dá um bocado de trabalho também. E se não houver disponibilidade, não... Pronto, mas eu penso que sim, que o futuro vai ser ainda longo. Cultura tem um conceito muito vasto e que, em termos de associações, cada um pode ter a sua interpretação de cultura. Nós, aqui a nível da Ciranda, entendemos que a cultura está um bocado relacionada com a preservação dos usos e costumes a nível de artesanato e a sua divulgação perante os outros pontos do país, bem como para as gerações vindouras. A minha experiência, que já passa a experiência, porque já vai em 15 anos, tem sido muito agradável, principalmente porque trabalho com uma faixa etária muito apelativa. Desde crianças que vão dos 4 anos até jovens adultos
tenho já crianças que passaram a juventude, depois chegaram à idade adulta e voltaram. E tem sido um ambiente fantástico, porque através deles conheci a comunidade em Montemor Novo. E tem sido um crescer, porque se cresce com eles. E tem sido um divertir, porque nos divertimos todos. E tem sido um trocar de cantigas e trocar de experiências. E eu acho que isto é que faz a vida e é que faz desenvolver alguma parte de alguma cultura, neste caso em Montemor Novo. A Oficina do Canto tem participado em muitas atividades em conjunto com outras associações, Coral de São Domingos, Banda Carlista. No próximo musical que vamos fazer vão atuar connosco os Metais de Lavre, a Escola Ensemble de Montemor. Portanto, eu tento sempre, eu gosto muito de trabalhar em equipa, começa por aí, de forma que tento sempre conjugar diversas fações artísticas e culturais que possam existir aqui na comunidade até para os próprios miúdos se entrosarem nela e também estarem a par do que é que se passa, que não é só a Oficina do Canto. Acho que em Montemor se tem feito muita coisa e há um apoio bastante saudável à cultura em Montemor. Bem, para mim, cultura neste país ainda é o parente pobre. Fomos realmente fazendo sempre com que as pessoas se mexessem. Fizemos muitas coisas, concursos de aventais de chita, sei lá, concursos de almofátima, bonecas de trapo. Quer dizer, fizemos um grande trabalho para que as pessoas se envolvessem. Eu acho que se tem feito um bom trabalho. A nível cultural tem-se feito bom trabalho. Agora, a nível do envolvimento das pessoas, não há tanto como eu queria ou como eu desejava, não é? A cultura. Bom, quem pôde realmente estudar e tirar e poder abranger uma cultura geral, não é? Em termos de tudo um pouco, não é? É muito bom, não é? Mas também nós não podemos esquecer a cultura popular, o povo, a história do povo. Por exemplo, a história do povo alentejano não está contada. A Casa do Povo de Lavre é uma instituição que existe desde 1955 neste momento, em termos de orgânica, a Casa do Povo de Lavre está dividida em duas secções, portanto uma secção cultural, desportiva e recreativa e uma secção social. No que diz respeito à secção social, à secção cultural, desportiva e recreativa, ela subdivide-se em 3 departamentos, portanto um departamento de música, um departamento recreativo e um departamento desportivo. No que diz respeito concretamente ao departamento de música, que é aquele que mais de perto vai desenvolvendo e com maior regularidade uma atividade de natureza cultural, portanto esse departamento de música conta com a existência de uma banda de música, que é, digamos assim, o seu ex-libris, o próprio ex-libris da coletividade, da associação, uma escola de música que lhe serve de suporte e depois temos alguns grupos de música de câmara, nomeadamente um ensemble de saxofones e uma secção de metais e percussão, portanto uma brass band. Feita assim esta apresentação, este enquadramento muito geral daquilo que é a orgânica do ponto de vista cultural da Casa do Povo de Lavre, passando agora à explicação ou uma reflexão, digamos assim, sobre aquilo que é o papel cultural que esta associação desenvolve na vila e freguesia de Lavre. É um papel, na minha perspectiva, um papel extremamente importante, um papel de grande relevância e centro-me essencialmente, portanto, na área cultural. É um papel de grande relevância, sobretudo porque estamos a falar de uma localidade pequena, privada de meios humanos, de meios financeiros, portanto é uma localidade com pouca população,
que aliás não foge àquilo que começa a ser comum no interior do país e particularmente na região Alentejo, e portanto em localidades com estas características a existência de uma associação como a Casa do Povo de Lavre, que consiga agregar o essencial da atividade cultural, parece-me ser uma coisa absolutamente indispensável para a própria sobrevivência da localidade. Tudo isso é muito importante na formação do ser humano, numa perspectiva integral e portanto, não deve ser esquecido. E é com grande mágoa que vou assistindo no nosso país a uma desvalorização cada vez mais nítida destes aspectos de ordem cultural, o que é de facto lamentável. E poderemos de alguma forma estar a comprometer o próprio desenvolvimento da nossa sociedade em termos futuros, pensando portanto nas gerações da amanhã. Cada vez mais é importante que a cultura seja entendida como uma necessidade básica e, sendo uma necessidade básica, ela deve ser satisfeita e deve ser atendida como todas as outras necessidades. É o que tenho a dizer sobre esta questão. Portanto, a minha perspectiva pessoal de cultura é de facto esta. É uma área que valorizo imenso e faço votos para que de futuro as coisas se tornem, o panorama se torne mais animador e para que o acesso à cultura seja mais facilitado e as pessoas que promovem, que estão à frente, que dinamizam estas atividades desta natureza, também devem ter um reconhecimento maior do que aquele que infelizmente se tem verificado, porque sem esse papel dinamizador, então penso que teremos muito da nossa atividade cultural comprometida no futuro.